Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês. Teve duas pessoas que pediu o meu WhatsApp. Uma delas até falou assim: me manda uma mensagem no meu WhatsApp para mim salvar o seu WhatsApp aqui, né? Só que a pessoa não colocou o WhatsApp aqui nos comentários para mim mandar a mensagem, né? E eu até recomendo que não faça, porque quando você coloca alguma coisa no comentário aqui, fica aberto para todo mundo. Tá bom? Alguém pode clonar o seu número de WhatsApp se você deixa aberto para todas as pessoas. O meu eu coloco, mas eu salvo o meu WhatsApp em duas etapas. Isso dificulta qualquer pessoa que queira clonar o meu número de telefone, o meu WhatsApp, então dificulta mais. Tá bom? Eu nunca tive problema com isso, então eu sempre coloco na descrição do vídeo. A descrição do vídeo fica, enquanto tá rolando o vídeo aí, tem um triângulozinho, né, aberto ali do lado do vídeo. Se você clicar nele, vai abrir a descrição do vídeo. É lá no final que eu coloco sempre o meu WhatsApp. Mas eu vou falar ele aqui, tá bom? Você anota, você que está querendo o meu WhatsApp, anota. E depois você pede ajuda para alguém para salvar esse número como WhatsApp, para você poder mandar a mensagem e receber a descrição do vídeo, tá bom? Então, eu moro aqui em São Paulo, capital, então o DDD aqui de São Paulo é 11. Então, quando você vai salvar o número, você tem que colocar 11 e aí coloca o número do celular, que é 965623073, tá bom? Anota esse número aí e aí, se você não conseguir salvar, pede ajuda de alguém e manda uma mensagem aqui para mim, tá bom? Pedir na descrição do vídeo. Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem Segue, eu vou compartilhar com vocês aqui, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. É quando Jesus ele está na estrada, né? Caminhando com duas pessoas dois discípulos estão caminhando para Emaús, para uma cidade vizinha de Jerusalém, fora de Jerusalém, né? Uma cidade vizinha ali, e aí Jesus Cristo entra com eles nessa estrada e começa a conversar, e a gente pode aprender bastante coisa. Essa história é quase exclusiva dentro do livro aqui de Lucas, né? Capítulo 24. Ele é mencionado em Marcos, capítulo 16, mas lá fala bem poucos detalhes sobre esses dois. Fala apenas que eram dois discípulos ali. Aqui tem muito mais detalhe em Lucas, tá bom? Então vamos começar aqui, Lucas 24, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia. Aqui no mesmo dia significa no mesmo domingo da ressurreição, quando Jesus Cristo ressuscitou, ou seja, mais para o final da tarde mesmo, tinham dois deles, discípulos de Cristo, que estavam caminhando, indo para Emaús, tá bom? Que ficava à distância de Jerusalém, cerca de 16 estágios, né? Que é uma distância aqui, que significa 11, 12 quilômetros, tá bom? De Jerusalém ali. E iam falando entre si todas aquelas coisas que haviam sucedido. Então, a conversa ali em Jerusalém era toda essa, né? De Jesus Cristo ter sido crucificado, condenado à morte, todas essas coisas. Então eles estavam conversando sobre isso e também sobre os relatos que eles tinham acompanhado, né, desde manhã, que as mulheres foram no sepulcro, acharam o sepulcro vazio, que viram um anjo. Então eles estão conversando, né? Esses dois aqui estão conversando sobre essas coisas aqui, indo embora para Emaús ali. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntaram-se uns aos outros, e o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Bom, aqui quando eles vão perguntando uns aos outros, né, eles estão com muitas coisas misturadas na cabeça, porque eles criam que Jesus era o Messias, mas Jesus havia morrido. Como que ele libertaria Israel se ele tinha morrido? E aí não fazia muito sentido para eles. Jesus Cristo ressuscitou, mas e aí? As mulheres viu, mas aí os discípulos foram lá, viram o sepulcro vazio, mas não viram Jesus. Então estava um quebra-cabeça e eles estavam tentando conversar sobre isso para ver se encaixava alguma coisa aqui. E nesse exato momento que eles estão conversando sobre essas coisas, Jesus aparece aqui no caminho, né? E começa a andar com eles ali, acompanhando. Versículo 16, ó. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecerem. Então, Jesus começou a andar com eles, mas eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles ali andando, tá bom? Então é interessante isso aqui. Versículo 17. E ele disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tão tristes?
Então Jesus Cristo fez duas perguntas, né? Ué, o que que vocês estão conversando aí e por que vocês estão tão tristes, né? Claro, é óbvio que Jesus Cristo sabia o assunto, né? E sabia também o motivo por que que eles estavam tristes. Eles estavam tristes porque eles amavam o Salvador. Eles gostavam de Jesus e tudo aquilo que havia sido feito com Jesus era errado, né? Então eles estavam conversando sobre essas coisas. Mas quando Jesus pergunta isso, eles estranham essa pergunta, né? Observa aqui o versículo 18. E respondendo um deles, cujo nome era Cleófas, disse: É só tu, peregrino em Belém? Em Belém, não, em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Então a primeira coisa que eles falam, né, aqui é: Ué, você não sabe das coisas que têm acontecido aqui? Você chegou agora aqui em Jerusalém, você não está sabendo, né? E aí ele vai perguntar então qual? Uma pessoa no WhatsApp também perguntou, né? Por que será, né, que tem essa história de Jesus aparecendo a esses dois discípulos aqui, né? Tanta coisa que Jesus Cristo tinha que fazer, ele apareceu a esses dois discípulos. Esse um discípulo aqui nem cita o nome dele, e o outro cita aqui que é Cleófas, né? O nome do discípulo aqui. E por que a esses dois discípulos? Aqui Jesus Cristo não tinha aparecido nem sequer aos 11 apóstolos todos, tá bom? Não tinham aparecido aos 11 ainda, né? E apareceu a esses dois. E alguém perguntou no grupo, por que será, né, que apareceu a eles, né? Bom, aqui a gente vai aprender muitas coisas nesse diálogo, mas aqui também, juntando com a pergunta da irmã Silvia, por que que a esses dois aqui apareceu também, né? O sentimento que eu tive, né, ao ler essa escritura aqui é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Sim, ele poderia ter aparecido primeiro aos apóstolos, né, aos 70 primeiro, mas aqui veja que Deus ele não faz acepção de pessoas. Aqui eram dois discípulos desconhecidos. Um deles é Cleófas, na qual não é mencionado nas escrituras, a não ser nessa parte aqui. Então mostra que ele não teve assim uma grande participação ou coisa assim no evangelho, né? E mesmo assim Jesus Cristo apareceu a ele, um outro que nem o nome é citado aqui. Então eu senti assim que Deus ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele aparece aos apóstolos, ele pode aparecer a nós, né? Ele não faz esse tipo de acepção de pessoa. Foi o sentimento que eu tive aqui. Bom, então Jesus Cristo perguntou para eles no sentido de entrar na conversa, né? Quais coisas que tem acontecido, como se ele não se tivesse inteirado no assunto. Tudo aquilo que estava se falando em Jerusalém era a respeito de Jesus Cristo, do que tinha acontecido nesses dias. Então ele estava plenamente ciente aqui, né? Versículo 19. E ele lhes disse, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, né? Então aqui eles exaltam Jesus, falando que ele era poderoso em palavra, ensinava o povo, né? Aqui não é dito todas as coisas que esses discípulos estavam falando, mas eles falaram muitas coisas aqui. Que estava falando a respeito de Jesus Cristo. Esse era o assunto ali. E eles complementam aqui no versículo 20, ó. Como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então repare que todos eles, ao invés de acusar os romanos de terem crucificado Jesus, eles estavam acusando aqui os principais dos sacerdotes, porque na verdade foi eles que fizeram toda essa conspiração para Jesus Cristo ser crucificado. Então veja que a conta aqui do sangue de Cristo realmente vai para a conta aqui dos sacerdotes, né? Eles colocaram a culpa nos sacerdotes aqui, conforme nós podemos ver. Então aqui no versículo 21 diz assim: E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel. Olha só, né? A perspectiva que eles tinham. Eles estão desesperançados, eles estão sem esperança e tristes, né? Até Cristo falou, do que vocês estão conversando? Por que vocês estão tão tristes? Uma das esperanças que eles tinham é que Jesus, ele pudesse redimir Israel, né? Tirar Israel do jugo dos romanos, ser uma nação forte. Então eles acreditavam que Jesus era esse Messias, né? Mas eles continuam. Mas agora, além de tudo,
já era o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, nós esperávamos que ele redimisse Israel, mas ele morreu, né? Ele morreu e agora, né? Então a esperança deles haviam morrido junto ali, porque não fazia sentido na cabeça deles o reino ser tomado e a nação se tornar forte se o próprio Messias havia morrido ali, né? Então, e ele está falando aqui, ó, e já se passou 3 dias desde que essas coisas aconteceram. E aí eles continuam prestando relato ainda aqui, ó, versículo 22. E ainda que também alguma das mulheres dentre vós vos maravilharam, né? Nos quais de madrugada foram ao seu sepulcro e não acharam o seu corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que diziam que ele vive. Então, repare que todas essas informações, né, na cabeça deles faziam um quebra-cabeça, né? Eles estavam tentando montar, por isso que eles estavam discutindo, né? Mas nós cremos que ele é o Messias, mas como que ele morreu? E agora as mulheres foi lá, falou que ele vive, que viu anjo, que o anjo disse que ele vive, né? E aí eles continuam falando um relato após o outro que às vezes não faz sentido na cabeça deles, ó. Versículo 24. E alguns dos que estão conosco foram ao sepulcro, né? Esse alguns dos que estão conosco significa os apóstolos. 2 foram, né? Que era ali no relato de João, fala que foi Pedro e João que foram até o sepulcro lá e acharam o sepulcro vazio, porém não viram Jesus, né? Então é o que ele conta aqui, ó. E acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém eles não ouviram, né? Então eles estavam fazendo como se fosse uma investigação, um com o outro ali, conversando para ver se as coisas se encaixavam. Então eles estão relatando os fatos para Jesus aqui, não sabendo que era Jesus que estava com eles ali. Tá bom? E aí então é a hora de Jesus falar para eles aqui, né? Porque eles ficaram frustrados, né? Em todos esses acontecimentos eles ficaram frustrados, pensando que nada disso fazia sentido agora, e eles tentavam arrumar essa história na cabeça deles, então eles estavam investigando o assunto, conversando um com o outro, e Jesus entra no meio dessa conversa aqui, versículo 25, Jesus disse, e disse-lhe, nécios, tarde de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Aqui essa palavra nécio, né, na nossa linguagem em português, é uma linguagem ofensiva, né, chamar uma pessoa de nécio. Mas aqui, nessa conotação aqui que ele está usando, ele está falando no sentido de uma pessoa tola de entendimento, que não está entendendo. Eles liam as escrituras, mas não entendiam. Esse é o sentido aqui. Tolo de coração, aquele que não consegue entender. Tá bom? É disso que ele está falando aqui, ó. Nécios, tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Então, eles não compreendiam aquilo que havia sido dito pelos profetas. E aí Cristo então começa nessa estrada aí falando com eles aí, lembrando que é 11 quilômetros, né, de Jerusalém até a cidade de Emaús, né? Não sabemos em que parte do caminho Jesus Cristo entra no caminho e começa a conversar com eles aqui. Bom, então vamos continuar aqui, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhe todas as escrituras que dele falava escrito, que dele estava escrito. Bom, então Jesus começou desde Moisés. Qual que é o livro de Moisés? É Gênesis, é o Pentateuco, né? Os 5 livros, o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Então, ele começou a mostrar desde Gênesis até todos os profetas. As escrituras que falava dele mesmo, né? Deve ser bem interessante, ele estava compartilhando coisas que havia sido profetizado sobre ele mesmo. Porque até o dado momento, os judeus, eles liam essas escrituras, mas eles focavam no reino de glória, né? No governo, né? do Senhor, né? Que vai ser no milênio, né? Um governo político ali, no sentido de que ele vai governar toda a terra, tá bom? Mas eles não viram nas escrituras um Cristo sofredor que haveria de morrer pelos pecados da nação, né? Eles não tinham enxergado isso nas escrituras. E Cristo está falando que isso é de Gênesis, né? Desde os escritos de Moisés ali. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que se ia para mais longe. E eles
o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar ali com eles. Então, essa parte é muito interessante, esse versículo 28 e o 29, porque eles chegaram ao destino, na cidade que eles iam estar, em Emaús, e Jesus Cristo continuou andando, né? Como se fosse para mais longe. Mas eles convidam Jesus para estar com ele, né? Uma pergunta no manual aqui é como nós convidamos a Jesus permanecer conosco, né? Uma boa pergunta que eu achei aqui no manual. Bom, aqui fala que essa parte que fala assim, ó, fica conosco, porque já é tarde e declinou o dia. Esse versículo aqui, ele é um tema de 2 hinos lindo que nós temos no Inário. É o hino 96 e o hino 97 que traz um grande ensinamento para nós, né, de convidar o Salvador a estar conosco. O nome do hino é Tarde, a Noite Logo Vem. Eu não vou cantar nenhum pedacinho aqui, porque senão o YouTube fica querendo tirar o meu vídeo do ar, né? Quando a gente canta um hino aí, pode ter direitos autorais ou coisa assim. Então, um é o 96 e o outro 97. Um é Tarde, a Noite Logo Vem, e o outro Comigo Habita. 2 hinos lindos se referindo a esse versículo aqui, e eu gosto bastante desses hinos aqui, tá bom? Vamos lá continuar aqui. O versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e deu a eles. Assim que Jesus deu o pão, uma coisa interessante, né? Se Jesus foi para dentro da casa deles, né? E ali o próprio Jesus partiu o pão, né? Na verdade, isso era uma honra do anfitrião da casa. Então isso chamou a atenção deles, né? Ele partiu o pão, né? Eu queria dizer que, independente de quem for o líder que entrar no seu lar, você sempre é o patriarca do seu lar, né? É você que manda no seu lar, né? Você é o patriarca do seu lar. Mas se Jesus entrar na sua casa, aí é diferente, né? Ele é o primogênito, ele é diferente, ele que é o líder nosso, tá bom? Mas qualquer outra pessoa que entrar sendo líder, nós somos o patriarca do nosso lar aqui. Continuando aqui, eu acho interessante também, né, o versículo 31. E abriu-se-lhe os olhos, né? E reconheceram. E desapareceu diante deles. Então, assim que Jesus Cristo partiu o pão, né, fez esse ato aqui, os olhos dele foram abertos e eles viram Jesus. Eles abriram os olhos e perceberam que era Jesus. E aí o versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Aqui eles foram perceber algo que já era para ter percebido no caminho, né? Aqui essa palavra, quando ele diz aqui, porventura não ardia em nós, em nosso coração, seria uma palavra traduzida como por acaso não abrasava o nosso coração, abrasava no sentido de brasa, não aquecia. A palavra que ele estava falando não estava aquecendo o nosso coração, ou seja, eles não estavam tristes, e depois Cristo começou a abrir as escrituras, explicar as escrituras, aquela tristeza estava indo embora, estava aquecendo o coração triste que eles estavam, né? Então, olha só que coisa. E aqui também é uma escritura que demonstra como o Espírito Santo ele age na nossa vida, né? Como ele confirma a verdade. Ele traz um sentimento de arder no coração, um sentimento de aquecer o coração, de felicidade, né? Como diz Gálatas 5:22, né? O fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, benevolência, né? Amor, bondade fraternal. Todos esses sentimentos, frutos, vêm do Espírito Santo. Então, para você dizer, eu tô cheio do Espírito Santo, não é falar novas línguas, né? Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de amor. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de caridade, né? De ajudar o próximo, né? É assim que nós vemos se uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo. E aqui é uma descrição desse sentimento, né? Ele falou, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. É uma descrição incrível aqui sobre como o Espírito Santo ele nos toca, né? Versículo 33. E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém.
e acharam congregados 11 e os que estavam com ele, né? Engraçado, né, que quando eles chegaram a Emaús, que Jesus Cristo parecia que estava indo mais adiante, a frase que eles disseram para ele, lá no versículo 29, foi: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, né? À noite era perigoso andar, então não era seguro. Mas veja que quando eles recebem o testemunho de que quem estava com ele ali era Jesus, esse medo acaba. Acaba, eles falam: vamos agora para Jerusalém, né? Não importa se está tarde, se está escuro, o que que é, vamos agora, vamos anunciar. E eles chegam lá e encontram, né, os discípulos reunidos, e aí eles compartilham com eles essa experiência aqui que teve, né? E quando eles vão contar, é, aqui fala de uma outra aparição que Jesus Cristo teve, mas não está relatado nas Escrituras. É o versículo 34, diz assim, ó, e que diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então, quando eles foram levar a notícia, os discípulos já estavam felizes, dizendo: verdadeiramente ressuscitou, né? E já apareceu a Simão. Em que momento da Escritura você vê que Jesus Cristo apareceu a Simão sozinho, ele e Simão? Nós não temos o relato, mas aqui fala que ele apareceu, né? E depois aqui a gente vai estar estudando amanhã sobre ele ter aparecido aos 11 apóstolos, né? Os que estavam congregados juntos ali, juntos, e depois aparece a Judas também, né? Que Judas não, ao Tomé, né? Que não estava, né? Eram os 11 apóstolos. Judas já havia se suicidado, desculpa, né? Então tinha 11 apóstolos, e quando ele aparece a primeira vez aos apóstolos aqui reunidos, só estavam 10, porque Tomé não estava no meio, e depois Tomé vai estar. Essa é a mensagem que eu vou compartilhar amanhã, tá bom? Mas aqui a gente repara que quando esses dois discípulos foram até levar a mensagem, eles já sabiam e estavam alegres, porque sabiam que Jesus Cristo ressuscitou e que ele já havia aparecido a Pedro, né? Que fantástico isso. Bom, versículo 35. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, porque ele foi reconhecido ao partir o pão. Uma coisa bem interessante aqui que eles insistem nessa parte de repartir o pão. Foi quando Jesus Cristo repartiu o pão que eles reconheceram que era Jesus Cristo. Talvez no sentido dele, porque era o anfitrião que tinha que fazer isso, e Cristo ele toma a frente ali, porque ele é o líder, né, e faz ali o repartir o pão, né? Talvez algum detalhe na mão de Jesus Cristo que havia sido perfurado, não sabemos, mas aqui fala que é no partir do pão que eles reconheceram Jesus. E a gente pode trazer isso para o sacramento, né? É no sacramento nós conseguimos ver Jesus, a gente consegue ter Jesus conosco, né? Conforme esses dois hinos que traz dessa linda mensagem, para que Deus habite conosco. Não é essa a promessa ao tomarmos o sacramento? Para que possamos ter conosco o seu Espírito? É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.